Fala, meu pequeno gafanhoto, professor Maico, aqui você está no Praticando Matemática. Não, você não viu errado, aulinha de português para o CBMERG, vocês estavam me pedindo bastante e a professora Rayane vai destrinchar várias questões da banca e te explicar os segredos do português para a prova, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, eu sei que você também quer baixar o material da aula, então dá uma olhadinha no link na descrição, que tem um link para fazer o download do material da aula. E também, se você quer se preparar do zero ao avançado em matemática e português para o concurso Busca e Salvamento, nosso preparatório também vai estar na descrição. Então, sem muitas delongas, chega de voadora deixando o like e vamos para a aulinha de português com a professora Rayane. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é a professora Rayane Arcas, professora da plataforma do Pratimate, e eu estou aqui hoje para te ajudar a passar na prova do bombeiro. Então, assim, não tem desculpa. Eu sou chamada professora Sorriso aqui na plataforma, né? O pessoal, né, os nossos pequenos gafanhotos me chamam, me apelidaram assim carinhosamente, não sei por quê, mas eu quero dar oi para quem não me conhece, né? Então, bem-vindos aqui a essa primeira aula, vamos dizer assim, para o bombeiro. Então, quero que a gente bata um papo aqui, se conheça. E, é claro, quem sabe você se torne aí também, caso não seja ainda pequeno gafanhoto, se torne aí meu aluno na plataforma, melhor plataforma de português e matemática que existe neste Brasil. Não é verdade, gente? O Pratimate não tem para ninguém, é o melhor curso que você vai investir aí o seu dinheirinho suado. Na verdade, ninguém gosta de jogar dinheiro fora. Bem-vindos, bem-vindas. Não sei quem está aí, mas uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem está assistindo em diversos horários, né? Eu sei que a gente tem essa possibilidade aí. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aulinha maravilhosa. Eu separei, gente, ó, 10 questões, chuchu beleza, cara, assim, de que vai cair na tua prova. Assim, ó, quem é aluno sabe que a gente tem aqui a ligação com Deus e ele ajuda a gente a adivinhar as questões. Quem é aluno do Pratimate aí já está ciente disso, não é verdade? Ó, comenta aqui de que a gente tem aí uma previsão sempre do que vai cair. A gente faz uma análise aí da prova, é claro, né? Nessa tua sorte, a gente faz uma análise e acaba acertando, gente. Acontece pra caramba, né? Então, cola com a gente que é a aprovação na certa, vamos dizer assim. Bom, eu separei 10 questões maneiríssimas da IDECAM, próprias da banca da IDECAM, que é a banca do concurso de vocês, do bombeiro. Então, são questões reais, tá? Que já caíram em concursos anteriores. A gente sabe que existem diversos concursos, né? Que a banca vai trabalhar e ficar à frente. E eles acabam mantendo um certo tipo de padrão. É claro que tem concursos que são nível médio, outro nível superior, isso também tem uma pequena variação, mas no geral a banca acaba mantendo aí um padrão. Então, eu peguei 10 assuntos que são recorrentes. São aqueles assim que caem praticamente todo ano, que você precisa saber. E eu acho que a aula de hoje vai ser tipo um nivelador aqui para vocês, né? Fazer um certo tipo de nivelamento. Por quê? Se você, tipo, errar todas as 10 questões, é que você está precisando muito estudar. Tipo, não vai dar certo, você precisa realmente correr atrás. Ou se você, pô, acertei 9, cara, tá muito bom, muito bom. Se você gabaritar, então aí é sucesso total. Mas a gente tem aí um certo tipo de parâmetro, né, para que você também possa estudar. Então, cara, o que eu vou pegar dessa aula de hoje? Eu sempre falo isso para os alunos: anota aquelas questões que você tiver alguma dificuldade. Um tema, vamos dizer assim, tipo, errei a questão de crase. Eu trouxe aqui, né? Todo mundo sabe que crase é aquele bichinho que até. Mas vamos dizer que você erre a questão. O que você vai fazer? O que você vai extrair da nossa aula de hoje? Você vai anotar isso, ok? Anota isso. E depois depois da aula aqui, você vai estudar o assunto que você errou. Então, você vai pegar um pouco lá do assunto de crase, vai dar uma revisada, vai estudar um pouquinho e, obviamente, melhorar o que tá ruim, não é verdade? Então, essa é a ideia, né? De a gente ter ali essa possibilidade de fazer um divisor de águas no seu estudo. Tipo, cara, tô ruim nessa matéria que a Raine falou um negócio na aula, não fazia nem ideia que isso existia.
nunca tinha escutado o nome. O que tu vai fazer? Estudar agora a parada, não é verdade? Então, sem mais delongas, ok? Falei pra caramba, eu gosto de falar, gente, eu gosto de falar, não tem jeito, adoro ficar fazendo uma resenha aqui, se deixar, você ficar aqui, ó, 20 minutos só falando. Mas vamos começar a nossa aula para não perder aqui a audiência. E aí, obviamente, já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, para esse vídeo bombar, entendeu? Todo mundo conhecer a professora Sorriso. E vocês também não perderem essa aula, tá bom? Porque eu sei que tem uma meta aí de like que o Michael fica fazendo, então pode ser que ele faça dessa aí, daqui a pouco ele tire do ar. Então, vamos valorizar aqui a professora e deixar o like, beleza? Combinado? Esse nosso trato. Só você deixar o like aqui nesse vídeo. Bom, vamos começar. Nossa primeira questão é uma questão muito boa, assim, muito boa mesmo. Cai pra caramba, que é uma questão de substantivo. Olha só, você acha que morfologia não cai? Cai pra caramba. E substantivo é um assunto que tem diversas possibilidades de abordagem. Cara, pode cair de tudo de substantivo, sério. Então, eu fiz uma análise aqui, a prova gosta, a banca, né, gosta de abordar quando o assunto é de gênero. Quando trata-se de gênero do substantivo, a gente tem ali uma recorrência de questões. Uma outra coisa que cai pra caramba também é do plural dos substantivos compostos. Outro assunto que é chatinho e que precisa ser estudado. Então, hoje eu escolhi trazer aqui sobre o gênero. E aí, você sabia, gente? Gênero, cara, gênero quando cai de substantivo leva uma pancada de concurseiro. Porque as pessoas realmente têm dificuldade nesse assunto, elas trocam, né, elas acabam confundindo muito as palavras, porque ouve-se errado quase todo dia. Quiçá se ouve essas palavras, né, algumas palavras são fora do teu uso diário, então você nem faz ideia se é masculino ou feminino, porque tu nunca nem escutou. Então, assim, é uma questão que quando cai, dá uma rasteira em geral. Então, eu não quero que você leve uma rasteira. Então, já trouxe aqui de cara uma questão que você precisa dar atenção, tá bom? Primeira questão tem, obviamente, um texto, e aí vocês sabem que a prova, ela gosta de texto, a banca de vocês gosta de texto, então a gente sempre vai ter um texto base e várias questões baseadas nesse texto. E aí pode ser, obviamente, uma questão de interpretação, ou como nesse caso aqui da número 1, que ele retira um pedaço do texto e faz uma pergunta ali de morfologia ou de sintaxe, isso é bem comum. Então, olha a número 1, diz assim, ó: como o termo destacado na passagem, aí ele traz aqui, obviamente eu não trouxe o texto, porque não era necessário, a passagem é suficiente, e diz assim: "E sim com os estragos do cólera". Olha que interessante, ele falou aqui, ó, do cólera, ok? E aí vem logo em seguida a afirmativa. A concordância nominal, então veja que é uma questão de morfologia meio que junta, quase uma intertextualidade, sabe? Junta ali com outro assunto de língua portuguesa, que é a questão de concordância. E aí ele diz, ó, a concordância nominal se faz corretamente, ou seja, temos uma afirmativa, está correta, no masculino, é o cólera, e realmente está certo. O meu enunciado já te diz isso. Então, ponto 1, importante ler com atenção o enunciado. Cumprindo a norma padrão na alternativa. Olha aí, alternativa. Letra A. Então, temos que procurar, dentre essas 5, a única que está dentro da norma padrão. Sussa? Entenderam? A primeira. O cal é usado para revestimentos e assentamentos nas construções. O cal. Vocês vão olhar aqui e vão me dizer se esse ozinho é permitido. Gente, por que eu não quis escrever? Esse ozinho aí é permitido? Não, gente. Se você marcou letra A, se alguém falou que A, tá fora. Não é o cal. Cal não é uma palavra masculina. O que significa cal? É uma substância branca ali, né, constituída especialmente de óxido de cálcio.
que a gente usa a gente não, né, os pedreiros usam na preparação ali da argamassa. Então quando o pedreiro está fazendo a obra, vocês devem saber disso, né, fica aquela parte branca, né, e você se suja. Se tiver com uma blusa preta, tipo essa do Pratimate, ficaria totalmente branca, porque você encostou na cal, ok? A cal. Então aqui, cal é uma palavra feminina, ok? Feminina. Então, nós deveríamos usar a cal e não o cal. Então, essa aqui tá fora, ok? Não poderia ser letra A. Letra B. O comichão é uma sensação cutânea que leva um indivíduo a uma coceira intensa. E aí vocês estão dizendo ali, estão vendo que a questão está dizendo que é o comichão. E também tá fora, foríssima, assim, não pode, né? Se você lembrar de a coceira, o comichão, já viu que tem uma coisa errada, porque é a coceira, a comichão. Essa sensação aí de coceira, né? É uma coceira, é a comichão. Então tem que pensar que tem a mesma ideia, né? Então aqui também seria a comichão e não o comichão, porque é a coceira. Beleza? Tranquilo? Então letra B também tá fora. Letra C, a gente tem o apêndice. Ele diz que o apêndice é uma bolsa com formato de tubo na região inferior direita da barriga, ok? Apêndice é uma bolsa com formato de tubo. Não, não, não. O que vocês acham, gente? Apêndice é masculino ou é feminino? Responde aqui no chat se você já sabe aí a resposta. Por quê? É masculino, essa aí. O apêndice está correto. Então, creio eu que a letra C será o nosso gabarito. Eu vou até deixar aqui uma bolinha, porque vamos ver as outras alternativas, tá bom? Letra D. O libido é um vocábulo que deriva do latim e significa desejo ou anseio. Bom, libido é um substantivo feminino, não posso falar o libido. O certo seria a libido, né? Porque é um desejo sexual, é uma pulsão sexual. Então, a forma correta é a libido. Então, realmente, letra D tá fora. O omoplata também tá errado, né? Omoplata é um substantivo feminino, né? É a peça ali do esqueleto que entra na constituição da, da escápula. Acho que é mais ou menos isso, né? Então, o certo seria a omoplata. Vou botar aqui um azinho também. Então, confirmando o nosso gabarito, letra C aí, como a questão correta. O que vocês acham? Marcaram letra C também? Eu espero que sim, tá? Porque vai ser o nosso gabarito. Nossa primeira questão aqui para aquecer essa aula. Espero que você tenha acertado. Questãozinha clássica, acho que pode cair na tua prova. E se você errou essa aqui, teve dificuldade, é importante, então, dar uma estudada, sabe? Dar aquela verificada nesse assunto, não deixar esse assunto de lado, porque eu sei que tem assunto que você, querido concurseiro, deixa de lado achando que é fácil demais. Tipo, ah, esse aqui é substantivo? Já sei. Ah, nomeio seres. Já sei, não precisa estudar não. Será? Tem um monte de coisa dentro de substantivo que é importante estudar, tá bom? Não só de substantivo, tá? De todas as 10 classes de palavras. É importante vocês, por favor, estudarem as 10, tá? Porque eles vão mesclando, né? Tipo, ano sim, eles cobram substantivo, no ano não, eles cobram adjetivo, no outro ano eles vão cobrar advérbio e conjunção e outra coisa, tá bom? Então é importante saber, obviamente, todas as 10 classes, ok? Não pode deixar nenhuma de fora, tá bom? Nem artigo e numeral, tem que dar uma estudadinha porque tem regra, tá bom? Tem regra. Segunda questão, vamos para a nossa segunda questão maravilhosa, falando aí, ó, pegando o gancho que estávamos aqui na questão 1 sobre morfologia, vamos falar agora sobre conjunção, que também é um assunto de morfologia, mas que a IDECAN ama sim, gente, é certo de ter uma questão dessa na tua prova. Ela ama questão de semântica.
E nada mais justo para falar de semântica do que o uso das conjunções. Então, eu acho assim, tipo, certíssimo, assim, ó, papo aqui com Deus, que vai ter uma questão dessa na tua prova, tá bom? A conjunção, ela é a classe morfológica que estabelece a relação entre ali 2 ou mais orações ou entre 2 termos de uma mesma oração. São palavras que funcionam como conectivos, indicando uma circunstância, que pode ser de adição, de oposição, finalidade, conclusão, causa, explicação, enfim, várias, né. Elas podem ser, se a gente for falar da parte de sintaxe, né, podem ser coordenadas, que fazem ali as conexões nas orações sintaticamente independentes, ou podem ser conjunções subordinativas, né, que vão realizar ali a conexão entre orações que dependem uma da outra, né. Então é importante a gente saber, porque conjunção, ela acaba estando dentro de vários assuntos, sabe. É possível a banca formular questões de conjunção em diversos níveis, em diversas possibilidades. Pode ser dentro de morfologia, pode ser dentro de semântica, pode ser dentro de sintaxe. Então, assim, é um assunto que tem várias possibilidades, mas é um assunto fácil. Eu acho que é um assunto bem tranquilo, acho que vocês conseguem acertar, assim, de boaças, tá. O que eu gostei dessa questão 2 e por isso eu a trouxe, é que ela vai trazer sobre o conectivo "e", que é aquele conectivo que você olha de cara e fala: adição. Ó, moleza, adição". Mas será, meu querido, será? A gente não pode, bizu, tá, não pode na hora da prova e com aquela certeza, assim, sabe, certeza não, com aquela soberba, que eu acho que já até soberba, de você olhar para o negócio: "Ah, eu já sei que é isso", sair marcando e próxima. Não, a gente sempre tem que dar atenção ao enunciado. E aí, obviamente, se tiver algum texto relacionado, voltar ao texto, é importante isso. Por quê? Pode ser algum caso específico da língua portuguesa. Pode ser algum caso ali que tem uma variação. Então, acho legal, importante, minha dica aqui é que você não vá com tanta sede ao pote, tá? Que você não saia marcando aí só porque você viu um "e". O "e" é um conectivo que pode ter ali mais de uma possibilidade de sentido, ok? E aí vem a pergunta, olha ali, ó, na sentença. Você está na cama tentando dormir e seus pensamentos não param. Olha aqui o nosso "e os seus pensamentos não param". Esse conectivo "e", mantendo a coesão, a coerência e a sintaxe, olha só, coesão, coerência, sintaxe, ele quer as 3 coisas ali juntas. Poderia ser substituído pela conjunção, aí vem a letra A. Portanto, apesar de, mas, logo ou porque. Então você tem que olhar para essas 5 alternativas e pensar qual ali se encaixaria na frase, mantendo, né, preservando aí o sentido. Como eu comentei agora há pouco, o conectivo "e", ele costuma ser utilizado como uma conjunção aditiva, é o comum, traz ali uma ideia de adição quase que intrínseca nele, né, comprei banana, maçã e pera, é uma adição. Mas isso não ocorre nessa frase. Reparem que aqui você está na cama tentando fazer alguma coisa e algo te impede, ou seja, tem uma quebra, tem uma oposição entre as ideias. Você está na cama, mas os seus pensamentos não param, né? Então esse "e", ele foi empregado claramente nesta frase como uma conjunção adversativa, ok? Eu colocaria aqui que seria uma conjunção adversativa. Vai nossa, ficou horrível isso aqui, né, meu Deus. Espera aí, deixa eu corrigir. Dá para entender nada. Eu ainda tô me acostumando, sempre tenho dificuldade com essas canetas, entendeu, é difícil.
Vamos tentar fazer uma letra melhor. Será que era melhor escrever com talvez seja melhor escrever assim, ó. Dá para vocês enxergarem? Acho que dá, né. Seria aí uma ideia adversativa, tá. Ou seja, que traz uma ideia de oposição, de contraste, né. Ou seja, ele está tentando fazer alguma coisa, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, algo o impede, beleza? Então aqui, a única alternativa que traz essa ideia perfeitamente explicada é a letra C, que aí diz ali, ó, o mais, conjunção adversativa, porque marca o sentido de oposição. Top, perfeita a explicação da número 2. Boa, acho que essa todo mundo marcou, letra B. Letra C, né, acho que todo mundo conseguiu aqui rapidamente chegar no resultado, justamente porque essa aqui era uma questão até relativamente simples. O meu único medo, minha única atenção aqui, o pedido da parte de vocês é que não saiam marcando sem antes prestar atenção no contexto, ok? Não saiam ali, esbaforidos, querendo marcar, acabar logo a prova. Calma, calma, leiam com atenção que vai dar certo, tá bom? Terceira questão aí, muito boa essa, uma questãozinha maravilhosa de sintaxe. A gente sabe, né, que a sintaxe aparece, né, porque o nível da prova de vocês não é, assim, super difícil, né, não é uma EFUN da vida, um ITA, não é isso. A prova não quer também que vocês, saibam o que cai naquela prova, né. Mas isso não significa que não vão ter questões de sintaxe. Então, tem sintaxe sim, cai sim análise sintática, mas é uma análise até bem tranquila, tá. Eu percebi que a banca, ela pede geralmente termos essenciais e termos acessórios, é o mais comum, tá bom. Mentira, termos essenciais, termos integrantes, o mais comum. Quase que não cai, assim, não tô dizendo que não cai, eu tô falando que é o que mais cai. Então, o que menos cai são termos acessórios, tá bom? Termos integrantes e termos essenciais são mais comuns, tá? Eles aparecem com mais frequência na banca, tá bom? Dependendo ali do nível, é claro. E aí vem a questão número 3, ó. Em nível humano e espiritual, se originam formas de relação e de vida. E aí ele separa, né, ele dá um destaque aqui para o termo, né, formas de relação e de vida. Ele destacou essa partezinha aqui, nas quais predomina a sintropia, economia de energia sobre a entropia, tá bom? Que é desgaste de energia. Isso estava no texto. Para a gente fazer, né, aqui a análise sintática e entender qual é a função sintática do trecho, eu nem precisaria ler tudo, né? Eu precisaria focar ali no que vem antes, ok? No que está ali no início do texto, ó. O que está ali? O que eu preciso focar? No verbo, ok? Onde está o verbo? O que esse verbo está me indicando? Então, eu preciso sempre procurar o verbo, ok? Olha só, em nível humano e espiritual se originam coisas, coisas são originadas. Estrutura-se ali em torno do verbo originar. Eu vou até sublinhar ele aqui, ok? Originam seria ali uma regência transitiva direta, originar, que se empregou aí acompanhado do pronome ser, ok? Ele tem um Czinho acompanhado dele. Não sei se vocês repararam. Eu vou botar aqui na caneta, tá vendo? Tem um C aqui que eu acompanho. Se origino, a gente vai dizer que seria um verbo transitivo direto, ok? Tranquilo até aqui. Vamos fazer uma análise por partes. E aí você vai olhar agora e vai pensar o que é esse ser, certo? Você vai falar, cara, mas o ser ele é o quê? A gente vai chamar ele de pronome. O ser é um pronome. Se você não sabia, vou colocar aqui, ó, um pezinho de pronome, ok? A gente chama de pronome apassivador, ok? Pronome apassivador. Ou também de partícula, pode ser também.
Partícula passivadora, pode ser também. Você pensou em partícula, ok. O que indica aí a voz passiva pronominal ou a sintética, que a gente também tem essa outra nomenclatura. A voz passiva analítica corresponde ali às formas de relação e de vida são originadas em nível humano e espiritual. Se a gente colocasse, né, na voz passiva e invertesse a ordem, deixando ela na ordem direta, fica evidente a função de sujeito. Ó, as formas de relação e de vida são originadas, aí aparece, tá vendo? O verbo de ligação mais o a do ido, né? Ali do particípio. Aí deixa evidente, não tem dúvidas nenhuma de que formas de relação e de vida é o meu sujeito da relação, ok? É o meu sujeito. Eu poderia colocar aqui, é porque essa mesa aqui não me ajuda muito, mas eu poderia escrever, né? As formas de relação, né? Não de vida, mas primeiro é de relação. As formas de relação e de vida. Aí vamos botar são, tá vendo? Aparece aí o verbo de ligação, são originadas, ok? Em nível nível ali humano e espiritual, ok? A gente chamaria isso aqui de voz passiva analítica, ok? Porque essa aqui, que está no enunciado, é a nossa voz passiva pronominal, ou a voz passiva sintética. Que aí você pode ficar numa dúvida, tipo, caramba, qual é a coisa? Porque está invertido. Quando a gente coloca na voz passiva analítica, fica claro, fica evidente que formas ali de relação e de vida são o nosso sujeito, ok? Então, letra A seria o gabarito, ok? Como a gente, obviamente, já identificou que é sujeito, eu não poderia dizer que é objeto direto, porque o objeto direto ele é o termo sintático que completa a regência dos verbos transitivos diretos e não ocorre objeto direto em orações de voz passiva, sejam pronominais ou analíticas. Então, tá fora a letra B se você ficou com dúvida, tá bom? Não poderia ser objeto indireto justamente porque o objeto indireto ele é introduzido por preposição e a expressão ali analisada do enunciado não está regida por preposição, então também está fora. Também não é complemento nominal, porque o complemento nominal ele está ligado ali, né, a substantivo abstrato, a um adjetivo, a um advérbio, o qual se ligam ali por meio também de preposição e essa oração não está sendo regida. Então, todas as outras estão fora, ok? Confirmando o nosso gabarito como letra A. Parecia ser uma questão bem simples, né? Ah, uma questão de sujeito, predicado ou objeto direto, enfim. Mas tinha que fazer essa troca para ficar assim, com certeza. Se você já tivesse feito a troca mentalmente, sussa, marcava o sujeito e era possível. Mas aqui, para você ter aquela resposta mais confirmada, né, com mais certeza, você colocaria na voz passiva analítica e ia enxergar claramente a ordem e perceber que é sujeito. Beleza? Vamos para a quarta questão? Olha a quarta questão. Considerando as regras do uso da crase, que é aquela que você teme assim a beça, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças, contração aí da preposição a com outro a, que pode ser artigo ou pronome demonstrativo, assinale a alternativa que está correta. Olha, que é correta. E aí, se você tem alguma dúvida do que é crase, eu vou fazer um resumo aqui, mas um mega resumo. Crase não é o nome do acento. Ponto 1, tá? Crase é o fenômeno da junção de duas vogais idênticas que estão ali, vamos dizer assim, que elas estão ali presentes, mas elas não são faladas, vamos dizer assim, né? Mesmo que você saiba que quem vai a algum lugar e você vai à praia, ninguém fala vou à praia.
Ninguém fala isso. Ela tá ali presente, mas ela não aparece nem na escrita, nem na fala, não é verdade? É um fenômeno de junção. E aí quando você junta 2 letrinhas iguais, você precisa mostrar para o nosso texto ali, vamos dizer que você estivesse com uma redação, mostrar para a pessoa, você precisa marcar no texto que essa fusão aconteceu. Você precisa indicar isso. E aí como é que você indica que aconteceu, que você pegou esse azinho e juntou com o outro? Você coloca o acento grave. Então o acento grave, ele serve para indicar que aconteceu essa contração. E aí a contração pode acontecer entre uma preposição e um artigo, uma preposição em um artigo no plural, uma preposição, em um pronome demonstrativo, enfim. Tem várias possibilidades, eu sei, tem várias, assim, que vocês precisariam realmente estudar, não tem como numa aula aqui eu conseguir falar todas as regras. Então, é importante você entender que, ponto um, analisar a existência da crase é como atravessar uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Você vai atravessar a rua, que é mão dupla. Você precisa olhar para os 2 lados, tá bom? Olhar para os 2 lados, é aquela regra, assim, bem clássica. Eu sei que tem um monte de regrinha, mas se eu pudesse te ajudar agora e falar qual que você deve gravar, essa. Olha para os 2 lados. Eu preciso provar que existem os 2 azinhos. Eu não posso, só porque é uma palavra feminina, marcar que tem crase. Eu preciso pensar. O termo que vem antes pede preposição? Tá pedindo a preposição a? Que tem que responder, né. Pede preposição? Sim. É preposição a? Não, então tá fora. É preposição a? Sim, então deixa eu olhar agora para o outro lado da rua. O termo que vem depois aceita o artigo a ou as? Tem que pensar. Se as 2 respostas forem sim, é provável que ocorra crase. E aí sempre observem se existe a preposição a. Se não houver essa preposição, num objeto direto, por exemplo, não há crase. Sim, tem algumas coisas meio óbvias. Cara, objeto direto não pede preposição. Se eu tenho diante de mim um objeto direto, vai ter crase? Não. Simples. Em seguida, a gente vai observar se a palavra que vem depois aceita artigo feminino. É uma palavra masculina? Tá fora. Pronto. Próxima questão. Tá vendo? Tem algumas coisas que são bem fáceis de você setorizar, vamos dizer assim, né. É muito importante, é claro, assim, não estou aqui negando, tá, é muito importante estudar regência, porque a gente sabe que temos vários verbos que admitem mais de uma possibilidade de preposição. Então vai admitir o "a", mas vai admitir também, sei lá, o "por", vai admitir também o "em", enfim, uma outra coisa. E aí você tem que saber, ok? Claro que quanto mais questões vocês fizerem na vida, melhor, que vocês vão gravando aí, entendeu, por osmose. Então, eu tentei te dar algumas dicas, não sei se ajudei, espero que sim, mas é claro que se você se tornar meu aluno, tem uma aula completíssima para vocês na plataforma, e aí vocês podem assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Primeira frase aí, ó: "Foi sancionada a lei que garante a qualquer pessoa o acesso ao ensino médio público e gratuito". Na letra A, a gente tem que analisar esse "a qualquer pessoa" e esse "a qualquer". O que que vocês acham, gente? Vocês acham que eu posso colocar o acento grave nesse "azinho" aqui, ó? Em regra, não ocorre crase antes de pronomes indefinidos. Qualquer é um pronome indefinido. E justamente porque eles não aceitam artigo feminino. Então, eu preciso, como eu disse agora há pouco, preciso olhar para os 2 lados. Se qualquer não admite artigo feminino, como que eu vou ter 2 azinhos para fazer a fusão? É impossível, ok? Então, antes de qualquer, há somente a preposição a, regida pelo verbo ali garantir. Que ele é bitransitivo, né, garantir algo a alguém. Então, neste caso aqui, a nossa crase é proibida, ok? Então a correção seria ali: "Foi sancionada a lei que garante a qualquer pessoa sem" ops,
a qualquer pessoa sem o acento grave, ok? Então, letra A tá fora. Vamos para a letra B. Olha a letra B. Os integrantes da bancada governista decidiram votar o texto às pressas. Olha esse às pressas aí, que interessante, né? A gente tem na língua portuguesa algumas possibilidades que já são meio que certas, vamos dizer assim, né? Que é locuções adjetivas, né? Então, as locuções adjetivas, as adverbiais, conjuntivas, prepositivas, que forem formadas por palavras femininas, como é o caso aí de pressas, a gente vai colocar o acento grave, ok? Então, essa é uma regrinha que já tá ali, entendeu? Que vocês poderiam já gravar. Esse é um desdobramento aí da aplicação da regra geral, que a gente tem da contração do A, tal. Então, nas locuções, nos casos aí das locuções, ocorre a contração do A, que é a preposição que vai integrar aí a locução, mais o azinho da palavra feminina, né? Ou o as também, né? Que vai acompanhar ali o termo feminino que faz parte da locução. Então, por exemplo, eu tenho as pressas, que é esse aqui, mas tenho várias, vocês poderiam até dar uma memorizada, né? Tenho às vezes, à tarde, à vista, às claras, à vontade, à medida que, aparece bastante também, à medida que, enfim. Então, nesse caso, a crase está correta e, portanto, letra B vai ser o nosso gabarito. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, é claro que tem várias exceções, tá? Assim, não necessariamente da letra B que eu tô falando, não. Até porque a letra B eu precisaria, para não ter a crase, eu precisaria ter uma palavra masculina. Então, tipo lá, a expressão a cavalo, a pé, não tem crase, porque é o cavalo, é o pé. Então, assim, acho que já fica meio óbvio. Mas a gente tem algumas exceções no caso da crase, que não tem como eu falar de todos aqui, então tô fazendo por alto, tá bom? Vamos analisar todas as alternativas para a gente matar a questão toda. Letra C. Solicito a Vossa Excelência que evite usar o meu nome. Como a gente já sabe que a letra B é o gabarito, por que a letra C está errada? Você consegue me dizer? Você consegue escrever aqui no chat por que a letra C está errada? Olha só, solicito a Vossa Excelência. O que a regra de crase diz, né? Que não ocorre crase antes de formas de tratamento. Vossa Excelência é uma forma de tratamento. Então, ela aqui não me permite colocar o acento grave antes dela, tá bom? Então, deixa eu só marcar aqui o Vossa Excelência como deixa eu pegar uma canetinha vermelha, porque essa amarela não aparece direito, né? Então, aqui o Vossa Excelência seria uma forma de tratamento, ok? E por isso não merece, não admite, não merece é ótimo, né? Não admite a crase. A gente tem aquela exceçãozinha que é até clássica, acredito que quem está estudando já sobre crase vai lembrar e vai responder aqui quais são as exceções desse caso aqui. Senhora, senhorita e dona, né? Madame também às vezes entra, mas a maioria dos gramáticos colocam essas três, né? Senhora, senhorita e dona. São as exceções que vão admitir aí, depender do que vem do outro lado da rua, vão admitir aí a crase, ok? Então, letra C tá errada, tá fora também. Então, só para a gente confirmar, né, o gabarito aqui sendo letra B. Vamos ler a letra D, que diz: projeto garante proteção a quem usa comércio virtual. E aí já vimos que, em regra, não ocorre crase aí antes de pronomes indefinidos. E o quem, ou seja, a qualquer pessoa que usa comércio virtual, né? Seria ali, neste caso, um pronome indefinido, como vimos na letra A. Então, esse quem aqui seria, vou botar aqui um P e pronome indefinido, que dá essa ideia de a qualquer pessoa que usar o comércio virtual. Então tá fora, mesma justificativa ali da letra A, tá bom? Deixa eu cortar também aqui o acento grave. Em visita a Rondônia, e aqui é a ideia dos topônimos, né? Que muitos
até já gravam essa aí, né? Vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase pra quê? Quem nunca aprendeu essa aí na escola, né? Então, quanto aos topônimos, que são os nomes de lugares, né? Havendo a preposição a, ocorre crase quando esses termos aceitarem aí o uso do artigo feminino. Então, uma técnica para facilitar a ocorrência ou não da crase envolvendo os topônimos é substituir o verbo ir, de ir a algum lugar, pelo verbo voltar, né? Então, voltar da Itália, voltar da Índia, voltar da China, agora voltar de Roma, não tem crase, voltar de Angola, não tem crase, voltar de Paris, não tem crase. Então, assim, tem várias diquinhas, né, que a gente aprende aí na hora de facilitar a vida do estudante, né? Então, em visita a Rondônia, eu volto de Rondônia, vou a Rondônia, volto de Rondônia. Então, Rondônia não admite aí a crase justamente por isso. Então, letra E também tá fora. Confirmando o nosso gabarito como letra B. Sussa, boa. Vamos para a questão número 5. Questão 5, olha aí, ó. Já se fazia grande e frondosa a primeira árvore que havia plantado naquele jardim. Aí nós temos esse C ali colocado em evidência no início, já aqui, e é uma pergunta sobre colocação pronominal, também assunto recorrente, a IDECAN adora. E aí, se você nunca não estava estudando sobre próclise, ênclise e mesóclise, eu sinto lhe informar, cai pra caramba, você precisa estudar, tá bom? Anota aí no teu caderninho para não deixar esse assunto para depois. Então, em se tratando de colocação pronominal, diz a questão em destaque, no trecho anterior é dito corretamente que. Então, ele quer uma justificativa do ser. Por que que ele está ali em se fazia e não fazia-se, sabe? Por que que esse ser veio antes do verbo? Né? Porque se você reparar, quando a gente está falando de colocação pronominal, a gente tem que lembrar desses 3 nomezinhos que eu comentei. Próclise é quando vem antes do verbo, mesóclise é quando vem no meio do verbo, e a ênclise é quando vem depois do verbo. E aí ele pergunta aqui, né? Por que que esse ser veio antes do verbo? Ocorre infração à regra de colocação da próclise? Não, ele tá até bem certinho ali, a colocação dele tá correta, tá bom? O vocábulo já, ele é o quê, gente? Se eu falar, já até aparece aqui a resposta, né? Ele é um advérbio. O já é um advérbio. Vou colocar aqui. Tá aparecendo? Tá. É um advérbio. Ok? Ok? Dá pra ver aí? Dá pra ver direitinho. E aí, por ser advérbio, a regra diz que ele atrai o pronome para antes do verbo, ou seja, para perto dele, gerando o que a gente chama aí de próclise. Então, a única alternativa que traz a palavra próclise é a letra B. Vai ser, portanto, o nosso gabarito. Mas vamos ver o que está escrito depois. Em decorrência do advérbio? Sim, é isso mesmo. Então, a letra B está correta. Não ocorre a ênclise e não está errado. Está bem colocado, está bem certo. Ok? Então, essa aqui foi fácil. Você só precisaria mesmo relembrar na hora da prova que o advérbio ele atrai a próclise. Ok? Era essa a regra que você precisava saber nessa 5. Mais nada. Ok? Próxima aí. Questão 6. As regras de concordância nominal informam que o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Olha só, gente, que mãe que é essa banca. Se você não lembrasse da regra de concordância, tinha uma explicação no enunciado. Disse não é uma avó quase, não é nem mãe, é vó. Vó que faz essas coisas aqui já ajudando, entendeu? Então, nesse contexto, você tem que assinalar a alternativa que está correta, ou seja, que segue ali a regra da norma padrão, né? Então, a gente sabe que existem, obviamente, né? Obviamente, português não é tão simples, eu sei disso, eu não tento romantizar, né? É óbvio que existem algumas especificidades, né? Que
nós podemos abordar aí à medida, né, que formos fazendo aqui lives e coisas e tal. A gente vai trazendo sempre outras coisas, mas resumidamente, os termos que caracterizam o nome devem com ele concordar, entendeu? Então, tipo, é isso aqui que tá no enunciado mesmo, né. Concordância nominal é basicamente a adequação de 2 termos, né, dentro ali do contexto. Então, vamos às alternativas. A letra A, bom, mas antes de ler as alternativas todas, vamos ler todas, mas antes de dizer a resposta, tem 2 aqui, tem 2 que eu acho que vocês facilmente eliminariam. Eu acho, assim, que vamos ler, olha só, você vai ver qual que eu tô falando. Na cidade havia velhas igrejas e prédios. Letra B. O vento constante tornou frios a noite e o dia. O vendedor trouxe sandálias e chinelos brancas. À noite há, em geral, menos pessoas nas ruas. E a atleta estava meia nervosa antes de fazer a maratona. Gente, eu acho, assim, de coração, que mesmo que você não tá ali, assim, sendo expert em língua portuguesa, tá? Tudo bem. Mas, cara, você vai olhar que menos e vai falar: "Não, não, pera". Você vai olhar que o meia nervosa, não, pera. Rapidamente você vai eliminar olha, eu desejo isso, tá? Que você vai eliminar a letra D e a letra E, assim, ó, no estalar de dedos. Porque, gente, essas estão muito erradas, né? A gente até aquela pessoa que não tá, assim, estudando com tanto afinco língua portuguesa, eu espero, né, que sabe que menos não dá, né? O termo menos é invariável, então menos não faz parte da norma padrão, sim, tá, assim, muito, muito errado. Foríssima, então a letra D tá fora. Eu já queria falar logo dela, porque eu acho que se caísse na tua prova isso aqui, eu espero que você elimine logo para não ter dúvida, né. Então o termo menos aqui, ele é um pronome indefinido, que tá acompanhando o termo ali pessoas, né, no caso seria menos pessoas, então seria aqui um pronome indefinido e nada de menos, tá. Não me venha com menos aqui não. A letra E é outra que a gente também ouve pra caramba, né, então acho que vocês também eliminariam com facilidade, que é essa aí do meia, né. Meia também tá fora, né. A frase deve trazer o advérbio meio, no sentido de um pouco nervosa, né. A atleta estava meio nervosa, ou seja, com a ideia aí de um pouco, um pouco nervosa, ok? Para modificar esse adjetivo aí, né, que nervosa nesse caso é um adjetivo. O advérbio é uma classe também invariável, ou seja, o que que significa invariável? Que não flexiona em gênero e número. Então aqui o certo seria: a atleta estava meio nervosa. Raiane, mas não existe o meio adjetivo? Existe. No caso, tendo adjetivo, ele vai indicar ali metade, né, então, comeu meio abacate, sabe, metade do abacate. Meia laranja, não compactuo com meias verdades, comprei uma meia, aí no caso é substantivo, já mudou. Então, tomem cuidado que a palavra meio, meia, tem diversas variações, né, então é bem possível que caia na prova, porque os alunos confundem. Mas sentido de metade é adjetivo, sentido de um pouco, que é o caso da letra E, ele é impessoal, não flexiona, ou seja, sempre no singular e advérbio, tá bom? Então, letra D e letra E estão descartadas. Vamos ler aí a letra C e ver o que que vocês acham aí dessa letra C. O vendedor trouxe sandálias e chinelos brancas. Vamos analisar essa, que essa tem uma dupla possibilidade, vamos dizer assim, ok? Quando um adjetivo posposto, ou seja, que vem depois. Reparem que eu tenho 2 palavrinhas aqui: sandálias, chinelos, ok? E o termo que está qualificando, ou seja, o adjetivo, ele tá depois, tá vendo? Tá depois. Sandálias e chinelos, aí ele coloca brancas, ok?
E aí, o que a regra diz? Que quando um adjetivo ele estiver posposto, né, qualificando ali mais de um substantivo, existem duas possibilidades para concordar com o adjetivo. A primeira, ele pode concordar com o termo mais próximo, ok? E a segunda, pode concordar com todos os termos. E aí o adjetivo fica no plural, e se os termos forem de gêneros diferentes, que é o caso aqui, é a sandália e o chinelo, ou seja, gêneros diferentes, o que que vai prevalecer? Masculino, ok? Então, eu poderia ter colocado aqui: o vendedor trouxe sandálias e chinelos brancos, ok? Seria a única possibilidade, né? Porque o chinelo é o mais próximo, já é masculino, né? Então, se tivesse o contrário, era outra coisa. Mas o mais próximo é masculino. Então, ele só poderia ficar, neste caso, no masculino e no plural. Seja para concordar ali com chinelos, que já é obviamente masculino, ou seja para concordar com os dois, sandálias e chinelos. Ok? Beleza? Raine, me dá uma outra frase para eu conseguir visualizar melhor. Tá bom. Vamos pensar assim. Comprei. É porque aqui chinelos já está no plural, mas vamos pensar numa frase no singular. Comprei fogão e forno preto. Ó, o que eu tô dizendo? Tô concordando com o mais próximo, tô dizendo que forno é preto, ok? Comprei fogão e forno preto. Agora, se eu falo, comprei fogão e forno pretos. Os dois são pretos. A cor preta, ok? Agora, quando eu falo no singular, eu quero dizer que só o forno tem a cor preta, ok? O fogão pode ser cinza, pode ser grafite, pode ser outra cor, pode ser branco, ok? Pensando em cores de eletrodomésticos, tá bom? Então, gente, concordância não é tão simples, é um pouco chatinho. A regra geral ali é essa que eu falei, mas essa do posposto pode cair. Então, eu quero muito que vocês fiquem atentos. Essa aqui tá errada, letra C tá eliminada, não pode ser a nossa alternativa. Não sei se você chegou a marcar essa, mas eu espero que não. Olha a nossa linda letra B. O vento constante tornou frios a noite e o dia. Temos um erro aqui também, né? Na questão do frios. Deixa eu marcar com um marca-texto aqui. O meu frios. Por quê? A regra, né, o adjetivo ele deve concordar com o termo mais próximo. Só vai acontecer esse termo aí do plural se ele tiver posposto, como na letra C. Na letra B ele não está posposto, ele está antes, está anteposto. Então, aqui eu deveria concordar com o mais próximo. Tornou fria a noite. Tornou fria a noite e o dia. Seria a concordância, ok? A letra A tá correta. Na cidade havia velhas igrejas, tá vendo? Concordando ali com o substantivo mais próximos e prédios. Tranquilo. Então, essa aqui tá perfeita, diferente da letra B. Letra A vai ser o nosso gabarito. E aí, me conta. Vocês marcaram a letra A de cara? Ou ficou na dúvida? Ou, entendeu? Titubeou nesse aí. Olha a questão 7, que maneira essa, hein? Essa aqui é boa. Questão possível de cair na tua prova. Por quê? É uma questãozinha de acentuação. A acentuação é clássica, gente, tá todo ano lá. E assim, obviamente existem várias abordagens dentro do assunto de acentuação. Mas essa 7 trouxe uma até bem interessante que eu queria até comentar algumas coisas com vocês. Essa aula tá chuchu, hein? Essa aula tá assim, ó, entregando ouro, ouro. Olha só essa 7. Assim como o vocábulo destacado em sua ansiedade se complicou com diarreias e vômitos. Aí ele circulou ali, né, destacou a palavra diarreias. E aí ele disse: a acentuação também, ó, também foi abolida conforme a nova ortografia da língua portuguesa na palavra negritada na alternativa. Então pensa, ele já falou que diarreia perdeu o acento. Por quê?
Novo acordo. Outra coisa que você tem que estudar. Não pode deixar para lá. Ele quer que você procure, dentre as alternativas de AE, qual também perdeu o acento com o novo acordo, ok? Olha a letra A. Zumbi dos Palmares é um herói da resistência anti-escravagista. E aí tem a palavra herói aqui negritada, destacada. Gente, herói é uma oxítona, ok? Oxítona terminada em ditongo. Continua sendo usado o bendito acento, né? O que que pode te confundir nessa letra A, que as bancas adoram e eu tenho visto que a Idecam coloca direto a palavra herói, tá? Direto. Ou vai trocando, né, com essa outra que eu vou falar. Por quê? Vocês alunos, né, os alunos podem errar, podem confundir na hora da prova com a palavra heróico, que perdeu o acento agudo com o novo acordo ortográfico, enquanto o herói manteve acento. Então tomem muito cuidado com isso, porque pode sim, te dar uma rasteira ou te deixar na dúvida lá na hora, tipo: "Cara, é herói ou heróico? Herói", entendeu? Esquecer. A diferença se deve aí, obviamente, à tonicidade da palavra, né, herói é oxítona, tônica e a última sílaba, enquanto heróico é paroxítona. E aí tem uma diferença, né? O acordo, ele eliminou o acento em ditongos abertos ei e oi em palavras paroxítonas, tá bom? As oxítonas continuam recebendo tranquilamente. As paroxítonas não. Então essa aqui tá faltando, né? Tinha que ter o acento de herói. Letra B. Os asteroides são corpos celestes rochosos. Asteroide tem acento, gente? Hein? Não tem. Perdeu, né? Não recebe mais acento conforme o novo acordo, né? Isso também aconteceu com a diarreia, que é a palavra lá do nosso enunciado, aconteceu com assembleia, aconteceu com ideia e aconteceu com asteroide. É o oide, né? É importante porque eu acabei de falar sobre o heróico, né? A heróico é a mesma ideia, né? O acordo ele eliminou o acento em ditongos abertos, ei e oi, de igual a asteroide. Então, o asteroide não tem mais acento. Letra B, o gabarito. Papéis continua sendo acentuado, tá bom? Tranquilamente, acho que ninguém tem dúvida entre papéis, tem? Alguém tem dúvida entre papéis? Chapéus também continua recebendo acento pela mesma ideia ali da letra C, né, de papéis, porque são oxítonas terminadas de tongo, não houve alteração nenhuma. E rouxinóis também tem acento e não sofreu nenhuma alteração, não se encaixa aí na comparação ou no que o nosso enunciado pede, tá bom? Tranquila essa, né, bem boa também. Tinha esse bizu do heróico, achei interessante comentar, tá, com vocês isso. Acho que é uma dica valiosa, valiosíssima. 8. Poderia ser a chamada memória muscular, mas os músculos, na verdade, não têm memória. Essa aqui é muito boa, uma questão de pontuação, do emprego da pontuação. Questão também cai pra caramba. Eu fui dar uma olhada aqui, né, nos últimos anos, assim, é uma das que tem mais questões, sabe, de recorrência nas provas, né, ou seja, tem ano sim, ano também. Todo ano cai uma questão de pontuação, né. E aí, claro que a vírgula é a que mais aparece. Aí o que que ele quer? Ele quer a correta explicação da pontuação. Nem quer que você diga se elas estão erradas ou estão certas. Não, ele te dá um trecho que tá bem virgulado, tá perfeito, e ele pede para você dizer qual é a justificativa, o porquê, o motivo da pontuação no trecho em destaque. Então, letra A. As vírgulas isolam expressões retificativas. O que é retificar, gente? É consertar. Lembra disso? Lembra lá dos parônimos, homônimos? Retificar é consertar. Ratificar é confirmar. Então, expressões retificativas são aquelas que dão um certo, entre aspas, tá? Um certo conserto ali na hora da fala, né, do personagem ou do texto. Então, quando ele diz ali, ó, poderia ser a chamada memória muscular, mas, na verdade, não tem memória,
na verdade, né, os músculos, não têm memória. Então, é sim, esse na verdade, eu poderia até destacá-lo aqui com um marca-texto, para ficar bem claro para vocês. Esse na verdade, ele está dando essa retificada, sabe. Então, para isso, eu posso utilizar as 2 vírgulas, para dar uma isolada numa expressão retificativa. Então, é bem possível. Essa explicação aqui está correta. Essa primeira parte está certa, justifica ali o emprego da vírgula. Enquanto o travessão destaca oração adversativa substituindo a vírgula. O travessão está aqui, ó, antes do mas, que nós já vimos aqui hoje, né, a gente comentou sobre a diversidade aqui hoje, né. E a gente tem uma oração coordenada sindética adversativa mesmo aí, né. Note que essa oração, ela é iniciada pela conjunção adversativa, mas que a gente já comentou e que claramente você já reconhece, já sabe, né. Então, normalmente, as orações coordenadas adversativas são iniciadas por vírgula, isso é certo. No entanto, nada impede, não tem nenhuma regra na língua portuguesa que impede que elas sejam iniciadas por um travessão, como ocorreu aqui no contexto. Então, essa letra A tá perfeita para mim, não tenho nada a questionar como resposta. Eu já marcaria essa aqui de cara. As outras acredito que não vão se encaixar, né. As vírgulas isolam locução adverbial deslocada, não, né. As vírgulas marcam a elipse do verbo, não. E as vírgulas isolam aposto explicativo, também não encontra tá, não é aposto explicativo, né. E aí você deve saber algumas coisas relacionadas à vírgula, né. Vou dizer aqui, tipo, uns tópicos. Para que serve a vírgula? Separar termos da mesma função sintática. Tipo aqui, essa é a explicação mais, inicial, vamos dizer assim, né. Então você vai fazer lá a lista de compra. Comprei banana, maçã, uva, pera, vai fazendo o quê? Vírgula. Você vai separando termos numa enumeração. É a explicação justificativa mais fácil. Ela pode separar o aposto explicativo. O que que é um aposto explicativo? Não é o caso daqui, né, mas o que que é da letra D que ele comenta, né. Você fala assim: "Aristóteles, vírgula, o grande filósofo, foi criador da lógica", né, botei ali a vírgula para isolar o grande filósofo, aposto explicativo. Separar vocativo, que também é bem óbvia, né, então é aquela que todo mundo tem que saber, tipo: "Mãe, cadê meu livro?". Vocativo, mãe, separado por vírgula, não importa a posição, no início, meio ou fim, vírgula. Separar predicativos do sujeito deslocados, né, se tiver algum termo deslocado, ele também geralmente é virgulado. Deixa eu pensar. Tem alguns casos que são facultativos, né, algumas coisas que aparecem, mas não vou me ater a tantos detalhes, né. Termos repetidos, adjunta adverbiais, falei, né, deslocados, algumas expressões explicativas, né, então, eh, se eu vou isolar ali, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, né, explicativa, retificativa, como a gente viu aqui, né, exemplificativa também, então, enfim, existem várias formas de você aplicar a vírgula, é importante também dar uma estudada, não é só você respirar e sair virgulando, a respiração nada tem a ver com a vírgula, tem regra, tá bom? Não vem com essa regrinha aí de respiração não, que vai dar ruim, vai dar ruim. Então 8, espero que você tenha marcado aí letra A, que vai ser o nosso gabarito dessa linda questão. Vamos para a questão 9, que fala aí sobre ó, essa aqui é muito boa, né, uma questãozinha maravilhosa falando sobre sinônimos, antônimos. É muito comum também na prova da IDECAM aparecer aí a questão dos sinônimos, tá? É importante. E assim, não falo só da IDECAM, até quem está fazendo aí questão de militar, né, aparece muito agora. As bancas têm procurado colocar palavras difíceis, bem entre aspas, tá? Mas são palavras que não são ali do, do uso comum, vamos dizer assim, né? Do dia a dia,
elas colocam para testar o teu conhecimento de mundo, o teu vocabulário, entendeu? Como as provas não têm essas provas geralmente não têm redação, elas buscam essas alternativas para saber se você realmente é um aluno ali que tem um vocabulário, né, que tem ali, entendeu, alguma coisa, tem algum conhecimento, sabe? Então, aqui é uma questão mais ou menos disso, né, de você procurar uma palavra com um sentido aproximado, né. A gente sabe que sinônimos não são idênticos, isso é meio óbvio, né, existem palavras que apresentam algo aproximado no sentido, numa relação ali de sinonímia, né, então é importante a gente não achar que ela tem uma palavra idêntica. Mas, olhando aqui para nossa questão, ele pergunta, né, na sentença: "Economistas inteiras", economistas, ó, economias inteiras ficaram estagnadas. Uma palavra que eu nem acho tão difícil, mas que poderia te deixar lá na hora, tipo, confuso, tipo: "Meu Deus, o que é estagnada? Nunca ouvi essa palavra". Pode ser qualquer palavra, né. E como eu disse, está sendo recorrente. Você só teria que pegar essa palavra maravilhosa e procurar uma outra com o mesmo significado, ok? De acordo aí com o nosso dicionário, o que significa estagnada? Significa transformada, desacelerada, desestabilizada, estática ou modificadas, né. Tem 4 aí muito errados, sem nada a ver. Estagnado significa parado, ok? Significa aquilo que não progride, sabe, que está inerte, que está paralisado, que está estático. Estático seria a nossa resposta, né. Transformado é algo que é alterado, então tá fora. Desacelerado é que teve seu ritmo reduzido, sei lá, uma coisa assim. Desestabilizado seria que alguma coisa perdeu a estabilidade, tá fora. E estática é sinônimo de imóvel, né, de parado, de estagnado, letra D, gabarito aí, maravigold. Obviamente a letra E, modificado, não tem relação nenhuma, ok? Tá fora. Nossa última questão, o investidor concluiu que o pote datava do século XIX. E aí ele diz, né, a oração subordinada destacada, ela é tipificada como o quê, gente? Olha só, o que que eu tenho que olhar? Pelo que vai ser aqui nosso termo que vai iniciar, né, que vai dar início a essa oração subordinada, que o pote datava. Então, aí tem que olhar o que que vem antes. O bizu é esse. Quem conclui, conclui algo. Concluiu o quê? Que o pote datava do século XIX. Então, concluir, quem conclui, conclui alguma coisa, é um verbo transitivo direto, ok? Então, só posso estar aqui falando de uma substantiva objetiva direta, ok? Porque o investidor concluiu algo, ok? Concluiu algo. O que foi concluído? Que o pote tananã. Pode ser, então, objetiva direta. Não veio aí acompanhada de nenhuma preposição, então gabarito na certa aí, questão letra C. E assim, eu trouxe essa questão justamente porque cai bastante, tá? Substantiva e adjetiva. São os 2 tópicos aqui mais comuns na banca da IDECAM. E eu espero, obviamente, que você estude esses 2, saiba bem esses 2 conteúdos, porque eles estão e é grande, tá? As substantivas são enormes. A gente tem aí várias, várias. Então eu espero que você dê uma estudada nesse assunto. Galera, o que vocês acharam? Me conta aqui embaixo quantas vocês acertaram. Foi 10 de 10, 9 de 10, 8 de 10? Me conta. E aí, como eu disse no início da aula, nosso combinado é que você anote aquelas que você errou, ou que teve dificuldade, ou teve alguma dúvida, para você revisar, tá bom? E se você é aluno da plataforma, a gente se vê lá dentro. Temos muita coisa. A plataforma está recheada de aula, de exercício, de simulado, tanta coisa que a gente tem lá, tá riquíssima. E eu peço que se você ainda não deixou seu like, chegou aqui depois, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e, obviamente, vem para o curso do bombeiro que tá, ó, recheado e assim, o sucesso é garantido, tá bom? Ó, um beijo e até a nossa próxima, tá bom?
Tchau, tchau, galera. E aí, curtiu essa aula, cara? Top demais! Entope esse vídeo de like se você quer ter mais aulas, lives e conteúdos de matemática e português pro CBMERG, beleza? Não esquece, link do curso tá na descrição e outras aulas vão aparecer na tela agora. Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula e fui!